Olá, bem-vindo ao nosso canal Ser Filho de Cristo. Eu quero passar ou ministrar hoje a todos nós. O tema é uma droga mortal chamada língua. Eu quero basear este tema no livro de Tiago, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura do verso 2 em diante, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos animais para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos por onde quer que leva o timoeiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha em brasa, tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marítimos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal e contido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos o homem feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Eu quero falar, portanto, sobre um pouquinho da nossa fala, nossa maneira de expressar. A língua, como está aqui, ela tem vários adjetivos. Eu quero falar aqui alguns adjetivos sobre a língua que diz assim: a Bíblia tem dezenas de versículos que fala sobre o mau uso da língua. Ela é chamada na Bíblia, olha bem, de difamadora, mentirosa, enganadora, maligna, falsa, lisonjeira, mortal, incendiária, destruidora, condutora, torpe, venenosa, obscena. Vira aí o tanto de adjetivo aqui dado para a língua. Então nós vimos que quando você profere uma palavra maligna ou maliciosa contra alguém, ela pode salvar, pode ajudar ou pode destruir e até matar. Lá em Provérbio também, Provérbio 18, 21, diz que o poder da morte e da vida está na língua. Tá vendo aí? O poder da morte e da vida está na língua. Eu e você teremos muito cuidado em abrir a boca para falar. Há muitas vezes alguém libera uma palavra ofensiva, maldosa a nosso respeito, e às vezes é necessário ficarmos calados. Porque quando você profere uma outra resposta, pode destruir aquela pessoa, ou ela vir contra você. Essa palavra que nós vimos aqui, tantos adjetivos nós temos aqui para a língua, não é? Venenosa, maligna, falsa. Língua falsa. É a mentira. Nesses últimos dias, nós estamos vendo o engano e a mentira.
As nossas autoridades estão dizendo que a mentira é até mais prática, que ela vai mais rápido. Mas eu quero te falar uma coisa: a mentira pode ser muito boa, ela vai resolver o caso de imediato. Porém, ela tem perna curta. O provérbio também do mundo diz que ela tem perna curta. Logo, ela é alcançada pela verdade. E quando ela é alcançada pela verdade, é destruído tudo que foi feito. Eu e você temos que tomar muito cuidado no que nós vamos falar. O que nós estamos falando para alguém, do que nós estamos criticando. Há muitas vezes o esposo chega lá para a esposa, solta uma palavra maldosa e depois para consertar é muito difícil. Olha, eu quero te falar uma coisa. Para nós maltratar as pessoas, xingar as pessoas, depreciar as pessoas é muito fácil. Mas depois, para você chegar nesta pessoa e reconciliar com ela, pedir desculpa ou perdão, assim como queira, esse momento é difícil, muito difícil. E um abismo chama outro. Quando você fala mal de alguém e causou um problema, aquela situação ela não morreu ali, ela continua. Ela vai estar mais do que viva, esperando uma oportunidade para rebater, para reivindicar. E às vezes dá até morte. Então, olhe bem o que você vai falar, tanto para com o seu esposo, como para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe. Observe o que você vai falar. Porque lá em Mateus, capítulo 8, verso 44, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E se ele é o pai da mentira e você está mentindo, você está sendo um filho do diabo. Você nem está sabendo. E não tem tamanho de mentira. Pode ser pequena, pode ser grande. Tudo é mentira. Tudo é engano. Por isso a Bíblia fala que a Bíblia que fala isso aqui, que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Fazer amigos, fazer amizade. Uma palavra, a Bíblia diz que nós iremos prestar conta dessas palavras ociosas. Está lá Jesus que falou de toda palavra ociosa, maligna, maldosa que nós proferir contra alguém, nós iremos prestar conta dela diante do tribunal de Cristo. E você fala essas palavras, elas desapareceram da sua boca, da sua frente, mas elas não acabaram, elas estão aí. Elas estão aí falando até hoje. Enquanto você não fala com Deus para queimar essas palavras, destruir ela, pedir perdão para aquela pessoa que você falou, é necessário você chegar nela e pedir perdão, pedir desculpa, reconciliar. Enquanto você não desfazer dessas palavras, elas estão aí no ar gritando e te acusando. E tem alguém que pega elas e vai cirandar com você. Esse que chama demônio. Tá vendo aí? Ele fica falando no seu ouvido para você xingar aquela pessoa, para você maltratar, para você não pedir perdão, para você não reconciliar, para você não pedir desculpa. Mas enquanto você não fizer isto, nunca você vai ter paz na sua vida com aquela pessoa. Tá vendo aí? É necessário, portanto, guardar a nossa língua, a nossa mente. É melhor ficar com a boca fechada do que abrir e sair um monte de besteira, que ela pode sair como se fosse uma metralhadora. Há pessoas que gostam de falar, mas não gostam de ouvir. Fala o tempo todo, mas não gosta. Você começou a falar, ele já corta você e começa a falar. Ele não quer deixar você falar.
Então a Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar. O tagarela, ele não tem nem parte no reino de Deus. É por isso que é bom ficar mais calado. Ouvir mais. Quando você ouve mais, você aprende mais. Quando você fala muito, você perde muito tempo, fala besteira e a sua vida pode prejudicar demais você e as pessoas. Então, terminando aqui, eu quero pedir a você que quando você for proferir uma palavra maldosa para quem quer que seja, quando você tiver uma questão com alguém, você para primeiro, olha se não tem um recurso antes de você falar. Eu tenho pessoas que às vezes me magoam, me falam uma palavra e eu ia responder ela agora, mas eu guardo para depois. Então eu vou pensar bastante, às vezes nem falo mais nada. Eu deixo ele para lá. Eu oro por ele, porque a Bíblia diz para nós orar pelos nossos inimigos, não é? Então eu vou orar para essa pessoa, porque muitas vezes não foi essa pessoa que queria o mal para mim, mas foi esse indivíduo aqui. Esse indivíduo que fez ele levantar contra a minha pessoa. Por isso eu vou orar por ele, para Deus abençoar ele, e não vou desejar nenhum mal a ele. Assim é dando que se recebe, é perdoando que será perdoado. Tá vendo? É desculpando que será desculpado. Então é dando que se recebe. Aprenda isso. E assim nós vamos evitar no futuro grandes problemas. Tá vendo? Nós estamos ainda novo, pensando que não vai acontecer nada. Eu já estou numa certa idade avançada. Se eu pudesse voltar o tempo, lá com meus 15 anos, eu não falava mais do que eu falei no passado. Eu tenho pedido até hoje, arrependi de muitas palavras e atos que eu pratiquei. Eu me arrependo até hoje e tenho vergonha até de mim mesmo. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, para o jovem, falando com o jovem, jovem, você pode fazer tudo o que você quiser aqui, mas sabe de uma coisa, de tudo você vai prestar conta diante de Deus. Que Deus te abençoe e tenha aí um bom dia, uma boa tarde, ou uma boa noite, para quem o horário que você estiver ouvindo. Que o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar mais a nossa língua, não é? Obrigado. Até lá.